Boa noite. É com muita alegria e com muito prazer que estamos aqui nesta noite juntos, ainda aqui virtualmente. Agradecida pelo convite, muito honrada também. Agradecida pela oportunidade de estudar e compreender, tentar compreender um pouco mais o tema de estudos dessa noite, na companhia de todos. Fica aqui meu agradecimento à Casa Espírita, que nos recebe muito bem. Em nome da Sala Chico Xavier e Marcele, agradeço a presença e a oportunidade de estarmos reunidos aqui para falar essa noite de um tema que é tão importante, tão presente nas nossas vidas, né? O Evangelho nos traz essa oportunidade de vivenciar, de compreender e de analisar os temas que tão caros, que com tanto apreço fazem parte da nossa existência, para que assim nós possamos cuidar de uma maneira melhor, não só das nossas vidas, das nossas existências, mas de todos aqueles que nos cercam, a partir do momento que nós possamos compreender os significados daquilo que nos cerca. E é mais uma vez isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece nessa noite, com esse tema do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos itens 18 a 23, fala especificamente sobre a reencarnação fortalecer os laços de família, enquanto a unicidade das existências pode desfazê-lo. É uma coisa contraditória, ao que parece, né? Quando a gente analisa brevemente, de uma forma superficial, esse subtítulo, dá a impressão daquilo que muito se critica do Espiritismo, né? Que o Espiritismo, através do princípio da reencarnação, vai desfazer ou vai diminuir os laços de família. E o que esse trecho nos demonstra é justamente o contrário, que a doutrina reencarnacionista, ela fortalece, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que as doutrinas que tratam da existência, da nossa existência de forma única, né, que não acreditam na reencarnação, eles vão diminuir esses laços, eles vão, em vez de fortalecer, eles vão deixando esses laços mais fracos e mais distantes. E a gente vai entender de que forma isso acontece no decorrer desse trecho. Quando a gente para pensar na formação de famílias, a gente pensa na formação de famílias. Da forma que nós conhecemos imediatamente, nós pensamos imediatamente na família do plano material. O pai e a mãe que conhecemos hoje, os nossos irmãos, todas as pessoas que integram a nossa família, que fazem parte desse plano de existência que nós estamos aqui agora. Só que, como nós somos seres imortais, pertencentes ao mundo espiritual e que passamos por um período de estágio aqui no mundo encarnado, a família espiritual é a nossa grande família e é o que se coloca nesse trecho. E quando a gente fala sobre a formação da família no mundo espiritual, a gente vai entender que os espíritos formam grupos ou famílias que são entrelaçados por laços de afeição, simpatia e pela semelhança de inclinações. Então, no mundo espiritual, todas as pessoas que reúnem essas características de simpatia, de afeição, de semelhanças de inclinação, vão fazer parte do nosso círculo familiar. Não é um círculo que está relacionado à consanguinidade, ao sangue. Não é uma herança hereditária que determina aqueles que fazem parte da nossa família, mas sim afeições, inclinações e simpatias. Além disso, a gente vê a diferença em relação às afeições carnais. Elas unem os seres através dos sentidos, que podem desaparecer com a morte do corpo. Então, assim, quando a gente para pensar na afeição carnal, alguma coisa que o pessoal chama de uma coisa de pele, as paixões, os desejos, muitas famílias começam a ser formadas inspiradas por esses sentimentos, que por si só eles não sustentam isso que a gente vê. Elas não vão sustentar algo mais duradouro. Então, esses sentimentos que são relacionados aos sentidos físicos, muitas vezes eles não se mantêm após a morte do corpo. No entanto, quando a gente pensa na afeição espiritual,
a gente percebe que há uma ligação verdadeira entre as almas que vai sobreviver à distribuição, ao desencarne. Então, quando a gente vê essa diferença entre as afeições carnais e as afeições espirituais, principalmente na sobrevivência dessas afeições no decorrer da nossa existência quanto espírito imortal. Ela vai nos acompanhar por toda a nossa existência. Nesse sentido, a gente vai pensar a nossa existência familiar através das simpatias e antipatias, porque existem membros da nossa família que a gente é mais simpático do que outros, porque pessoas que não fazem parte do nosso círculo familiar sanguíneo nos são mais simpáticos e às vezes a gente quer, a gente trata tão bem, a gente ama tanto como se fosse uma família. Então essas simpatias e antipatias podem revelar sentimentos e afinidades e desentendimentos de vidas passadas. Então, pode acontecer de que na nossa existência atual hajam pessoas dentro da nossa família que nós não tenhamos tanta simpatia. Isso pode estar revelando que há um desentendimento vindo de outras encarnações que está nesse momento tentando se resolver. E aí essa tentativa de solução através da inclusão de uma pessoa que não nos é simpática no nosso círculo familiar, que demonstra mais uma vez a importância da família. Então a gente percebe que Deus permite que nas famílias elas ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos para servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Então pode ser uma maneira de nós tentarmos resolver conflitos pretéritos, pode ser uma maneira de nós ajudarmos um espírito que precisa de auxílio, precisa daquele amparo que aquela família pode oferecer, ou o contrário, aquele espírito pode dar o amparo que a família pode oferecer. Então nem sempre as simpatias, as antipatias, elas têm essa repetição sanguínea, essa repetição da família espiritual na nossa família terrena. Então, quando a gente pensa nos laços de família com a reencarnação, a gente vai perceber que elas não sofrem destruição, porque esses laços eles vão se tornar mais fortes e apertados no decorrer das existências. Então, a gente vai aprendendo a amar, reconhecer e a se preocupar cada dia, cada vez mais com aquele indivíduo, com aquele espírito que já faz parte de nossa jornada há tanto tempo. A gente muitas vezes nem consegue mensurar o tempo de afinidade, de convivência desses espíritos que nos acompanham no decorrer das existências. Além disso, os que se amaram na Terra vão tornar a se encontrar no mundo espiritual, continuando as suas relações, os seus progressos. Isso, ele não vai... o desencarne, ele não vai separar os espíritos. O corpo, ele está separado. Há uma separação desse corpo, mas a gente sabe que nós, como espíritos imortais, vivemos na pátria espiritual e nesse espaço nós tornamos a encontrar com as pessoas de nossa afinidade. E mais para frente a gente vai ver um pouco mais sobre isso quando estamos em graus de evolução moral diferente, o quanto que é importante a compreensão do aspecto da doutrina espírita para a manutenção desse contato em contraponto com outras doutrinas. Uma pergunta que se faz constantemente é se a família, dentro do ponto de vista reencarnacionista, não vai ficar aumentando indefinidamente através das encarnações. E os espíritos nos respondem que essa é uma preocupação egoísta. Para que eu tenho que me preocupar com isso? Se eu tenho nosso grande objetivo é amar ao próximo como a nós mesmos. E o próximo pode ser todas as pessoas. Então, quanto mais abrangente for o nosso amor, melhor. Não significa que farão parte da nossa família cada uma das pessoas que nós tivemos contato, mas nos preocuparmos com isso é uma indicação de egoísmo já de nossa parte. Porque no mundo espiritual farão parte da nossa família aquelas pessoas que foram objetos de nossa afeição na Terra. Em contraponto à doutrina anti-reencarnacionista, ela vai negar a pré-existência da alma
vai também defender o princípio de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. Além disso, os laços de família sem a reencarnação vão se limitar a uma única existência, dificultando, né, a questão da convivência e do progresso. Então, não é somente uma ocasião material para conviver e progredir, não há uma segunda chance. Se a pessoa não tiver sorte, se a pessoa não tiver, entre aspas, sorte, ou então algumas pessoas podem dizer que foram mais abençoadas do que outras, a gente se pergunta por que determinadas pessoas são mais abençoadas do que, entre aspas, né, do que outras, porque algumas pessoas parecem ter mais facilidade do que outras. Então, a doutrina anti-reencarnacionista, ela não dá conta dessas explicações. Além disso, os laços de família sem reencarnação vão se limitar a essa única existência, reduzindo a filiação corporal sem laços espirituais anteriores. E não há possibilidade de reencontros futuros, ainda mais se as pessoas estiverem em graus de evolução moral diferentes. Então, para essas doutrinas, para algumas doutrinas que não acreditam na reencarnação, se você foi uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você foi uma pessoa má, você vai para o inferno. Ou se você foi uma pessoa mais ou menos, você pode ir para o purgatório. E como que fica a formação familiar para essas pessoas? Um vai ficar no inferno, outra pessoa no purgatório, outra pessoa no céu. Elas não vão voltar a se encontrar durante toda a eternidade. A gente pensa na questão da justiça divina, né, nesse ponto. Então, os laços de família, a partir dessa compreensão de separação através da evolução moral de cada uma dessas doutrinas anti-reencarnacionistas, elas vão proporcionar uma ruptura absoluta dos laços de família. E no finalzinho desse tópico, dessa questão, o Kardec nos coloca 4 alternativas para o futuro do homem além túmulo, de acordo com cada uma dessas doutrinas. A primeira, o que pode acontecer com o indivíduo depois que ele desencarna? Ele pode ser absorvido pelo todo universal, né? Ele simplesmente se torna parte do universo. Ele deixa de existir e se torna parte do universo. A segunda seria a doutrina materialista, que não acontece nada com o indivíduo. Ele simplesmente morre, simplesmente nada acontece com ele. Simplesmente deixou de existir, pronto, acabou. Não há grandes explicações sobre isso. A doutrina materialista não tem uma perspectiva em relação à questão do que ocorre com o indivíduo depois da morte. Simplesmente acaba ali no túmulo a existência daquele indivíduo. No terceiro, nas doutrinas da igreja, de uma forma geral, né, algumas religiões, elas oferecem essa dupla opção, né, do indivíduo, que pode ir para o inferno ou pode ir para o céu. Então, só que são definitivos, você não pode... nada que você possa fazer vai tirar você daquela situação que, teoricamente, você conquistou durante a existência na Terra. Então, para todo sempre, você sofrerá com os castigos no inferno, no purgatório, ou sofrerá os benefícios do céu. E os seus entes queridos que estiverem em cada um desses locais continuarão ali para sempre. Você não teria a oportunidade de reencontrá-los ou auxiliá-los para que eles possam sair de uma situação difícil. Dentro da doutrina espírita, a gente tem um princípio de uma progressão infinita. Se hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, aqueles que estão nos mundos mais ditosos, os nossos familiares que estão em mundos mais ditosos, podem vir nos auxiliar, podem estar em contato conosco, nós podemos nos encontrar depois que o corpo se desprende, depois que o espírito se desprende do corpo, até mesmo em momentos de sono, não necessariamente somente após o desencarne. Então, a gente sabe que a nossa alma, nosso espírito se liberta durante o sono, e nesse momento de libertação, nós nos encontramos com diversas outras pessoas que podem não fazer parte do nosso círculo de convivência do plano físico, mas que fazem parte do nosso grupo de afinidades no mundo espiritual. E nesse momento nós podemos nos encontrar e matar as saudades, por mais que a gente não tenha em nossa memória presente esse momento, fica registrado na nossa existência.
E eu acho que essa é uma dificuldade que muitos de nós temos, nós espíritas. Foi uma dificuldade que eu tinha para compreender certos princípios espíritas. A partir do momento que a gente compreende que a nossa existência é única, nós somos indivíduos, nós somos espíritos únicos e eternos. Nós temos uma pluralidade de existências terrestres, mas somos únicos e eternos. Então, a nossa vida no mundo espiritual, ela é uma vida mais completa em diversos sentidos. Então, quando a gente entende isso, a gente vai fica mais fácil compreendermos que a nossa existência ela não se reduz ao que nós vemos aqui agora. Compreender, né, que esse tempo que vivemos agora é um tempo mais imediato, que existe um tempo mais longo, mais duradouro, que faz parte e que compreende a totalidade de nossa existência, está no mundo espiritual, onde nós temos diversos graus, diversas oportunidades de contatos e de pessoas que às vezes nós não temos consciência. Nesse sentido, a gente pensa que com a pluralidade das existências, há uma progressão gradativa e a certeza de continuidade das relações entre as pessoas que se amaram, constituindo assim a verdadeira família. Então é através dessa pluralidade de existências que nós temos a possibilidade de transformar de forma gradativa as relações entre as pessoas que se amaram e o que vai constituir essa verdadeira família. E a gente entende que a família, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista espírita, é a principal ferramenta, vou chamar de ferramenta, mas é o principal meio que nós encontramos para exercer o amor, para nós exercermos o nosso desenvolvimento. O homem é um ser social. Ele precisa da vida em sociedade. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão sobre a sociedade, a importância da vida em sociedade do homem. E a sua primeira formação social que o homem tem contato é a família. A família tem papel fundamental nesse sentido, para amparar, sustentar e podermos nos transformar e aplicarmos, exercermos todo o amor e a justiça divina que nos foi dada a oportunidade. Nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade, que todos tenham uma ótima semana, cuidem-se e fiquem todos bem. Beijos a todos.